Olá, espectadores da BMC News, eu sou Mário Goulart e estamos em mais um Analista Visita. E dessa vez aqui em Florianópolis estamos no Sapiens Park, um parque na região de Canasvieiras, norte da ilha, totalmente dedicado à inovação, totalmente dedicado ao desenvolvimento de novas tecnologias. E hoje a gente vai visitar o Instituto Senai de Inovação em Sistemas Embarcados. Mas antes de iniciarmos nossa visita, vamos voltar a um programa anterior que fizemos lá no Senai Santa Catarina, onde nós conversamos com o Fabrício Pereira e o Maurício Pauletti, e eles contaram um pouquinho sobre o processo de criação e alguns projetos e detalhes e curiosidades interessantes sobre os institutos Senai, não somente aqui o Embarcados, mas também os 27 institutos que existem no Brasil todo. Então nós estamos junto com o Senai do Rio Grande do Norte, que tem um Instituto de Inovação de Energias Renováveis, e aqui junto com sistemas embarcados, desenvolvendo uma boia para fazer medição de ventos offshore. Porque o Brasil é um dos países que tem mais condições favoráveis para energias renováveis, devido à nossa capacidade de captação da energia solar e eólica. Só para ter uma ideia, e também outra questão importante é a biomassa. Sim. Que são elementos importantes para a transição energética. E que, olhando na perspectiva de o que está vindo por aí de tendências tecnológicas e com o advento da inteligência artificial, vai precisar capacidade de processamento que precisa de energia. E com a premissa de que temos que diminuir a emissão, temos que trabalhar no aumento das energias renováveis, e o Brasil é um dos expoentes. E o Brasil hoje, que já tem uma matriz energética muito limpa devido à hidráulica, eólica e solar, é uma das mais limpas do mundo, tem um potencial ainda maior. Então, só a capacidade instalada de geração de energia elétrica no Brasil é 210 gigawatts. Capacidade, não é necessariamente utilizado. Se ligar todas as termoelétricas, trabalhar tudo no full, é 210. E o potencial de energia eólica offshore é 700 gigawatts. Então, assim, a gente tem um mundo para construir de energias eólicas offshore, fora, no mar. E aí a Petrobras vem investindo nisso como um novo negócio, e aí por isso a gente desenvolveu uma boia onde ela fica em locais potenciais para fazer medição de vento por um tempo. Do regime de vento para permitir o planejamento. Então a gente criou a primeira boia, ela passou por vários testes, etc. Foi sendo incorporada tecnologia, e agora a gente está numa fase 2, desenvolvendo mais 6 boias que também entrarão em operação. Então é um projeto bem relevante, onde traz o Brasil como mais uma força perante o cenário de transição energética que está vindo aí, está na pauta de todos. Fundamental. Vocês trabalham com pelo menos 2 instituições que são referências mundiais. Conta pra gente um pouco de como isso começou, como esse processo começou, quais são os frutos desse relacionamento. Conta um pouco disso pra gente, por favor. O Senai, na sua história, na educação profissional, ele sempre teve muita parceria com a indústria e com referências mundiais. O Senai já implantou muita escola, esse modelo do Senai é reconhecido, muitas escolas no exterior. Aqui em Santa Catarina nós participamos de um projeto montando escolas na América Central, vários estados de educação profissional. Então, ou seja, a parceria faz parte do nosso DNA, a gente sabe que precisa cooperar, colaborar. E quando foi criado os Institutos de Inovação e Tecnologia em 2012, o Senai não tinha expertise em desenvolvimento tecnológico e pesquisa aplicada. Tinha um conhecimento muito sobre os desafios da indústria, tinha uma base metrológica de laboratórios que prestam serviços muito forte,
e a educação profissional. Mas a pesquisa não estava no DNA como tem as universidades ou ICTs. E aí resolveu criar essa vertente. E aí, reconhecendo essa competência que precisava buscar, e para fazer bem feito, olhar para onde que tinha uma rede de institutos voltados para a indústria, foi olhar para o mundo. Então, foi visitar a TNO na Holanda, a RISE na Suécia, nos Estados Unidos, enfim, fomos olhar para várias redes, né? Não uma ICT, mas uma rede de ICTs. E aí encontramos um parceiro na Alemanha, que é o Instituto Fraunhofer, a Sociedade Fraunhofer, que é composta por mais de 70 institutos, que influenciou muito forte, influencia até hoje no PIB da Alemanha no desenvolvimento tecnológico. O Fraunhofer ele tem uma conta de que a cada euro investido ele retorna em aumento de 20 euros no PIB, né? Isso tem a ver com propriedade intelectual, porque lá eles já estão mais evoluídos, e eles também recebem royalties, né? Então eles são decisivos e eles trabalham conectados com a universidade. Eles trazem a pesquisa básica para a pesquisa aplicada para gerar impacto na indústria. Então o Senai se identificou com essa rede e contratou, fez um contrato de 10 anos com o Fraunhofer para planejar, botar de pé, operar e fazer avaliação tecnológica e de gestão desses institutos que não existiam. Pegou um empréstimo do BNDES de 1,5 bilhão, isso lá em 2011, e botou mais 1 bilhão próprio para criar, e aí foram criados 28 institutos de inovação, e foi feito um upgrade de mais 60 institutos de tecnologia que a gente já fazia, foi mais encapsulado e feito upgrades de prestação de serviços, de consultoria e de metrologia. Mas a grande novidade foi a pesquisa. Então tivemos um parceiro internacional que a gente tem até hoje essa conexão. Mais do que um contrato, é um parceiro que teve que se adaptar, porque o alemão tem a sua característica, tem as suas crenças, muito cartesiano, né? Muito objetivo, muito eficaz, né? E temos o Brasil com as suas características, então não deu para fazer a mesma coisa que o Fraunhofer faz na Alemanha, mas ele teve a capacidade de trazer as boas práticas e a gente foi desenvolvendo junto com eles essa rede. O Senai tem um comando central em Brasília, ligado à Confederação Nacional da Indústria, então está presente nos 27 estados da federação, e isso nos dá a condição de um trabalho em rede muito interessante, né? Então, voltando à questão, por exemplo, dos institutos, há 12 anos atrás nós não tínhamos uma rede de institutos. Então nós fomos lá no Fraunhofer, nos inspiramos com o modelo, contratamos a Sociedade Fraunhofer para nos ajudar a implementar os primeiros passos, né, do que seriam. E hoje, passados 12 anos, nós temos 28 institutos de P&D, vamos pensar assim, para a indústria, uma plataforma única aí no Brasil. E inclusive, baseado no conhecimento que o Fraunhofer nos trouxe, nós temos anualmente uma avaliação de maturidade. E nós temos aí o índice que eles chamam de M1 a N7. N7 seria o, digamos assim, nível de maturidade mais elevada, né? E hoje, dos 28 institutos de inovação no Brasil, nós temos 3 em Santa Catarina. E esses nossos 3, que é o de sistemas embarcados, que fica aqui em Florianópolis, no norte da ilha. Nós temos os 2 outros em Joinville, que é o Instituto de Tecnologia Laser e de Sistemas de Manufatura, muito focado em manufatura avançada. Todos os 3, né, têm condição N7. Então, isso nos orgulha muito, porque não é só sustentabilidade, a maturidade tecnológica, o corpo de profissionais, as pesquisas aplicadas de desenvolvimento de fronteira que são realizados, o grau de inovação que está embutido aí nessas ações, então muito nesse caminho.
Quem vai nos receber aqui é o Leonardo Oliveira, gerente de operações do Instituto. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, prazer, muito obrigado por nos receber por aqui. E a gente vai ter uma conversa, vai dar uma circulada por aí para ver o que vocês estão desenvolvendo de interessante, de inovador, que soluções para a indústria brasileira que estão surgindo aqui. A gente já fez em um programa anterior uma visita ao Senai Santa Catarina, conversamos com a sua diretoria e eles nos convidaram a visitar o Instituto de Inovação em Sistemas Embarcados, que eles falaram, tem muita coisa boa para se ver, muita coisa interessante para se ver. Você nos leva para uma visita? Vamos lá, então. Vamos lá? O Instituto Senai de Inovação em Sistemas Embarcados é um dos 27 institutos de inovação do Senai no país, né? Trabalha primordialmente com pesquisa, aquilo que a gente chama de pesquisa aplicada, né? Ou seja, uma pesquisa sempre pautada por desafios, né? Por dores da indústria. Então a gente trabalha desenvolvendo tecnologia para aumentar a competitividade da indústria nacional. Esse é o nosso foco, né? Perfeito. Quando a gente fala de sistemas embarcados, né, é um termo ainda em consolidação, né, principalmente aqui no Brasil, mas a gente está falando basicamente de eletrônica e computação, hardware e software, né, tudo que envolve esses dois mundos faz parte aí do escopo de trabalho desse instituto do Senai, né? Então, como tal, é uma área extremamente transversal, né? Praticamente todas as áreas da indústria hoje possuem sistemas embarcados. Então nós temos, né, vamos aí, e a gente costuma dizer, do fundo do mar, com projetos na área de petróleo e gás, para a Petrobras, por exemplo, literalmente ao espaço aí com o desenvolvimento de nanosatélites, né, aqui no país, né, com tecnologia nacional desenvolvida aqui no país. Sim, o Fabrício e o Maurício, diretores do Instituto Senai, falaram muito desses nanosatélites, que são aí um dos orgulhos do Instituto, né? Acho que podemos começar por aqui, então vamos lá. Mostrando para vocês um pouquinho. Aqui nós temos dois mockups, né, que são maquetes em tamanho real, né, de dois nanosatélites desenvolvidos nesse instituto. O primeiro é o VCube-1, é uma parceria com a empresa Visiona, São José dos Campos, né? E ele foi o primeiro nanosatélite privado brasileiro lançado em maio do ano passado. Contribuiu aí para o desenvolvimento dessa área de New Space aqui no Brasil, né? Ele hoje já está gerando imagens do nosso território, né? Essas imagens foram divulgadas aí no final do ano passado, ele ficou um tempo em comissionamento, depois lançado, né? Foi lançado pela SpaceX nos Estados Unidos, né? E hoje ele tem aí as missões de comunicação e imageamento, né? Tem um item importante aí de composição desse satélite, que é a câmera. Foi desenvolvido pela Opto de São Carlos, uma empresa aí da área de defesa nacional, né? E ele é um misto, ele tem alguns sistemas adquiridos fora, né? E alguns sistemas desenvolvidos aqui no país. Esse foi o nosso primeiro projeto, né, da área aeroespacial, que abriu as portas aí para que a gente pudesse participar de um segundo projeto, que é o Constelação Catarina, né? Aqui a ideia é que nós tenhamos uma constelação de nanosatélites, né? Não apenas uma unidade. Esse é um satélite único aqui. É um satélite que faz parte de uma constelação. É um projeto que foi idealizado pela Defesa Civil aqui do estado de Santa Catarina, né? Para que nós tenhamos aí instrumentos para uma maior previsibilidade de desastres meteorológica. Exatamente. Né? Quantos satélites desses o projeto prevê? Esse aqui, a primeira frota conta com 12, né, mas isso pode ser ampliado aí até 24, enfim, tem outras perspectivas também. Vejo também aí uma aplicação no setor agropecuário, né? Perfeitamente. Nós, inclusive, aqui no Instituto trabalhamos também, né, com aquilo que é produto desse tipo de tecnologia, que são as imagens satelitais, né? Sim. Como mencionou, com grandes aplicações hoje, né, no setor do agro, enfim, né, parte de água, energia, né, tudo que depende aí de imagens satelitais que até hoje, né, são compradas fora, né, tecnologia e é um valor muito alto, né, então
a soberania nacional nesse aspecto depende muito do desenvolvimento desse tipo de tecnologia. Poxa, muito interessante. O Brasil também tem uma engenharia aeroespacial. O Brasil, apesar de talvez estar um pouco atrasado nisso, mas está correndo atrás, né? Tem gente boa, tem bons pesquisadores tentando reduzir esse gap, que é muito relevante aí, né, em termos de Brasil. Certeza. Nós estamos conversando com o Leonardo Oliveira, gerente de operações do Instituto Senai de Inovação em Sistemas Embarcados aqui em Florianópolis. A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Olá, espectadores da BMC News, estamos de volta aqui conversando com o Leonardo Oliveira, gerente de operações do Instituto Senai de Inovação em Sistemas Embarcados. Bom, do espaço vamos aqui para o fundo do mar. O robô Anelida é um projeto que foi desenvolvido para a Petrobras. Ele foi, inclusive, vencedor do prêmio ANP de inovação há 2 anos atrás, né? Sim. Trata-se de um robô de 15 metros de comprimento, aqui a gente tem só uma seção dele, né, a título de demonstração, mas ele vem para resolver um problema da Petrobras, que é o estrangulamento, né, o entupimento de dutos, né, de exploração, especialmente do pré-sal, né, onde a gente tem linhas aí com quilômetros de extensão, né, e que a Petrobras hoje não dispõe de tecnologia para fazer, né, esse desentupimento, né, quando a gente tem o óleo saindo do poço, ele sai a uma temperatura muito alta e encontra a tubulação, né, uma temperatura baixa e com um nível de pressão altíssimo, né, isso começa a formar nas paredes internas do duto hidrato e parafina, né, a gente faz o paralelo aí com uma artéria entupindo de gordura, mas é mais ou menos o mesmo processo, e o que esse robô faz é basicamente um cateterismo desse duto de extração de petróleo. Estou lembrando aqui das minhas aulas de biologia, anelídeos são as minhocas, né? Ele reproduz uma minhoca que entra dentro o sistema de movimentação aí dos anelídeos, por isso o nome, né? Ele faz essa referência. É um projeto que foi bastante comentado lá na nossa visita ao Instituto, pelo potencial de evitar desastres ambientais, uma série de questões, reduzir muitos custos de manutenção, né? Então é um projeto... Mais um projeto vencedor aí. Perfeito. Aqui a gente tem um projeto bem interessante, que representa bem o conjunto de competências aqui desse instituto, né? Esse é um projeto finalizado, entregue já, é a barragem Dona Francisca, né? É uma usina de geração de energia elétrica no Rio Grande do Sul, né? A condição inicial é que eles faziam um monitoramento de segurança dessa barragem por meio de alguns sensores, né, aplicados em diversos pontos da barragem, com leitura manual, né? Anotação em pranchetinha, quilômetros de 4x4 é uma barragem que fica num local de difícil acesso, né? 10 anos de planilha de Excel ali para fazer o controle, né, monitoramento de segurança dessa barragem. A gente desenvolveu novos sensores, fez toda a integração desses sensores, hoje os dados sobem automaticamente para a nuvem, né? E desenvolvemos um sistema, e isso é uma característica aqui do Instituto, né, que hoje trabalha com inteligência artificial para conciliar os dados desses sensores, dados externos de previsão meteorológica, enfim, um conjunto de dados que vai me dizer se essa barragem corre algum risco ou não, se é necessário algum manejo no sentido de abrir uma comporta, enfim, evitar um acidente maior. Outro problema, né, ou dificuldade que eles tinham aqui era a inspeção do vertedouro dessa barragem, né? Imagina que ela é feita por pessoas descendo de rapel. Uau. E inspecionando, encontrou uma rachadura, tira uma foto, né, vai fazer análise dessa. Hoje ela é feita por um sistema de drones, né, com rotas automáticas, que faz a varredura e todo o imageamento desse vertedouro, né, e um sistema de visão computacional que vai dizer se tem uma rachadura que está aumentando na linha do tempo, se ela depende de algum tipo de reparo, enfim, né, algum tipo de ação para
garantir a segurança da barragem. Muito interessante. E tudo que você consegue substituir um julgamento humano de uma pessoa pendurada num rapel, numa situação que é muitas vezes um pouco estressante, por mais experiente que o inspetor disso seja, é um grande ganho, né? Com certeza. O custo, evitar a periculosidade que é ter uma pessoa numa situação dessas, é muito... É uma motivação cada vez mais comum para muitos dos nossos projetos, né? É o tal do indicador de homem em hora exposto ao risco. Sim. Né? Que muitas empresas aí precisam, né, e procuram mitigar aí na sua operação. Eu acho importante a gente falar também, né, para além, aqui são alguns exemplos de projetos que, para além do Instituto Senai de Inovação em Sistemas Embarcados, nós temos aqui nesse prédio, né, um ecossistema constituído, né? Nós convidamos alguns parceiros para coabitar esse espaço aqui conosco, e a presença de cada um deles aqui nesse espaço tem uma motivação. Eu queria usar um diagrama ali para falar um pouquinho para vocês aqui dessas motivações, né? A gente chama, inclusive, esse espaço aqui de Instituto da Indústria, né? Como eu disse, para além do Instituto Senai de Inovação em Sistemas Embarcados, ele tem alguns outros parceiros. A Fundação CERT, né, que é um outro ICT, uma outra instituição de ciência e tecnologia, né, uma outra unidade Embrapi, inclusive nós somos aqui uma unidade Embrapi, né, como tal dispomos de recursos de fomento para projetos de inovação na indústria, né, e a Fundação CERT é um parceiro que da mesma forma é um ICT e uma unidade Embrapi, né, como tal, né, como unidades Embrapi, nós atuamos primordialmente em TRLs intermediários. Tá? Isso quer dizer que nós atuamos com tecnologias em nível intermediário de desenvolvimento. Deixa eu voltar um minutinho. O que são TRLs? TRL é uma escala, ela foi adotada inicialmente pela NASA, né, e depois encampada aí pelos atores de inovação, né, porque ela ajuda a explicar o desenvolvimento de uma tecnologia. Então, quando a gente fala em TRLs baixos, né, 1 a 2, a gente está falando de pesquisa básica. Aquela pesquisa que em geral se faz na universidade e que em geral não visa ainda nenhum tipo de aplicação. Ela pretende expandir o conhecimento em si mesmo, né? Quando a gente fala de TRLs intermediários, né, 3 a 6, aqui a gente está falando já de uma aplicação desse tipo de conhecimento, né, mais básico que é gerado em algum problema, né, seja para desenvolver um processo, para desenvolver um produto, né, então é algo ainda em âmbito intermediário de desenvolvimento. A gente está falando aqui de provas, de conceito, né, de protótipos, né, tudo aquilo que de alguma forma não está pronto ainda para estar na gôndola, se for um produto, ou para estar implantado em regime numa indústria, por exemplo, se for um processo. Quando a gente fala de TRLs mais avançados aqui, 7 a 9, a gente está falando justamente do final desse processo, né? Que é validar, por exemplo, além do protótipo, né, do produto, a produção, né? Se a gente está falando aqui, a gente fala muito de dispositivo eletrônico, por exemplo, né? Como é que é produzir isso em escala, né? Diferente de produzir um protótipo, né? Outro aspecto que entra nessa fase é toda a parte de homologação junto aos órgãos reguladores, né? Então, se eu estou colocando um dispositivo eletrônico no mercado, eu preciso provar, por exemplo, que ele não gera nenhum tipo de interferência eletromagnética, que ele não sofre nenhum tipo. Isso está nessa fase final aqui também de desenvolvimento do produto, né? Qual que é a ideia, né? Nós temos então aqui o Instituto Senai de Inovação em Sistemas Embarcados, a Fundação CERT, 2 ICTs que atuam primordialmente nessa faixa, né? Mas nós temos também aqui no nosso subsolo, depois a gente vai mostrar para vocês, né, uma planta fabril, a Produsa, né, que é uma empresa que fornece placas eletrônicas, que faz a parte de montagem, né, de placas eletrônicas, né? E o Lab Fabric é um ambiente colaborativo da Produsa, do Senai e da CERT para desenvolver também provas de conceito, aqui já uma linha de integração de produtos eletrônicos acabados, né? E nós temos mais um ator aqui dentro, que é a Moa Ventures, né? Que é uma aceleradora de startups, né? Se diferencia por trabalhar com startups na área de hardware também, né? É muito comum a gente ver aceleradoras na área de software, né?
que é uma área que prescinde de infraestrutura, né? O computador e acesso à nuvem resolve. Enquanto na área de hardware, eletrônica, a gente precisa de um ambiente de prototipação, máquinas de solda eletrônica, né? Um ambiente para prototipação física, com máquinas de corte a laser que a gente possui aqui, né? Então as startups aceleradas pela Hards, elas têm essa facilidade, né? Esse acesso à infraestrutura para materializar, digamos assim, as suas ideias, né? Qual que é a ideia do conjunto dos parceiros? É dar para os nossos clientes, então, vamos dizer, uma experiência mais transversal na escala de TRL, né? Porque aqui a gente faz tanto o desenvolvimento, né, de protótipos, quanto pode, né, no caso a Produza, fornecer para ele um lote piloto, uma cabeça de série, como a gente chama, que é justamente essa validação da produção em escala, né? Então eu não preciso entregar para o meu cliente um protótipo e dizer, olha, toma, que o filho é seu. Como é que, para produzir isso aí em série, você vai se virar? Posso indicar um parceiro, né, que vai ter condições de fazer isso para ele. Da mesma forma, muitos dos nossos projetos são desenvolvidos para grandes indústrias, mas a tecnologia desenvolvida em si não é o core business daquela empresa. Ela, às vezes, precisa de um parceiro que possa levar o TRL e que possa até, eventualmente, ser o seu fornecedor daquela tecnologia lá na frente, né? Nesse sentido, a Moa Ventures, né, possui todo um portfólio aí de startups e, né, conhece bem o negócio dessas startups e eventualmente consegue conectar com os nossos projetos, né? Então a gente também fecha o ciclo e consegue indicar, né, para a indústria um parceiro com background técnico, com porte, né, e que vá de fato atendê-la naquela necessidade. A CERT foi o primeiro programa do Analista Visita. E nós vamos também gravar no Lab Faber em algum momento, fomos convidados para gravar lá, porque foi apontado assim como um grande celeiro de soluções da indústria 4.0. Então a gente está cobrindo aqui praticamente todo o ciclo, desde o conceitual da Fundação CERT até o momento em que o produto realmente, efetivamente consegue provar sua viabilidade industrial. Bom, nós estamos aqui conversando com o Leonardo Oliveira, gerente de operações do Instituto Senai de Inovação em Sistemas Embarcados. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Olá, espectadores da BMC News, estamos de volta aqui conversando com o Leonardo Oliveira, gerente de operações do Instituto Senai de Inovação em Sistemas Embarcados. Aqui é onde funciona o nosso PMO, né? Sim. Todo projeto aqui no Instituto ele tem obrigatoriamente um responsável técnico, né, da nossa equipe de pesquisadores. Sim. E um gerente de projeto. PMO, para quem não está familiarizado com o jargão técnico, eu fui de consultoria, por exemplo, eu fiz um monte de projetos de PMO, mas é Program Management Office, é o escritório de gestão dos projetos. E todo projeto, para ter um controle de gestão, precisa de seu PMO. O Matheus, que está aí, é um dos nossos gerentes de projeto. Perfeito. Né? Muitos dos nossos projetos, eles conciliam fontes de fomento, né? Sim. Então, eles têm, por exemplo, recurso Embrapi, recurso ANEEL, recurso ANP, né? Que são fontes que têm todo um regramento, né? E uma preocupação grande na parte de prestação de contas. Então, esse pessoal é o pessoal que garante aí, né, que todas as regras estão sendo cumpridas. Tudo bem cumprido, está tudo sendo bem organizado. Temos um momento de arte aqui. Exatamente. O que foi feito aqui? É uma obra que prova a competência da 3M, né? Porque isso foi feito na inauguração do prédio aqui em 2017. Sim. E se caiu meia dúzia de post-it aqui é muito, né? Mas você vê que são super-heróis de post-it. Todos feitos em post-it, né? Vamos dar uma circulada aqui. Tem o Hulk, a Mulher Maravilha. Olha aí que legal, Homem de Ferro. O PMO, ele vive com post-it na mão, eu lembro bastante disso, né? Lembretes. Hoje é o post-it virtual ali, né? Exatamente, não, mas tem também, né? Você pega
Trello, Teams, todas as ferramentas já eletrônicas, colaborativas de gestão de projeto, já tem seu post-it virtual. Exatamente. Muito legal. É um ambiente Contração bacana. mais descontraído, né? Sim. Que quebra um pouco, né? Aquela característica mais técnica, mais dura aí dos nossos ambientes aqui em geral, né? Dos nossos laboratórios. E que, né, proporciona aqui também para o nosso pessoal um ambiente mais de convívio, né, de colaboração, enfim, tem uma copa aqui que o pessoal utiliza bastante também no dia a dia. Um outro ambiente que eu queria mostrar aqui para vocês, uma das últimas realizações aqui do Instituto, né, isso aqui é o nosso laboratório de sistemas aeroespaciais, né, onde a gente agregou aqui uma sala limpa, né. Eu costumo dizer que é uma oficina eletrônica com a limpeza de um centro cirúrgico, né? Porque para integrar a eletrônica dos nanosatélites, né, você precisa de um ambiente especial, né, com qualquer grau de poeira ali pode comprometer, né? Ausência de particulados, enfim, né? Todo um controle de eletricidade estática, enfim, todo um ambiente especial, né, para que depois não tenha que invadar a manutenção. Exatamente, a manutenção de sistemas espaciais deve ser um pouco complicada. Exatamente. Né? Quais são as restrições? Como é que funciona entrar dentro da... A gente tem uma antessala, né, obviamente a gente não pode entrar para não gerar nenhum tipo de contaminação, né, a gente tem uma antessala, né, onde é feita a paramentação do pessoal que vai trabalhar, né? Então o equipamento entra lacrado, né? As partes, digamos assim, que vão ser integradas por um pass-through para uma sala que aí ela tem um ambiente, temperatura, pressão, nível de particulados, tudo controlado, né? Para ser integrado, embalado, né? Numa embalagem especial. E volta para a antessala e dali sai, por exemplo, para o INPE para fazer um teste de vibração, né? Perfeito. A sequência aí dos procedimentos. Para eventualmente já ir para o SpaceX para ser enviado para a órbita, né? É aqui que aqueles satélites que a gente viu no começo do programa são montados. São montados, né? São desenvolvidos e montados. Muito legal. Bom, esse é um ambiente típico aqui do Instituto. Nós não temos aqui grandes máquinas, né? Como é o nosso instituto lá de Joinville, né? Em Joinville nós temos mais 2 institutos de inovação, sistemas de manufatura e de processamento a laser. Mas aqui, diferentemente, nós temos, né, equipamentos, basicamente equipamentos para montagem eletrônica, então, equipamentos de solda eletrônica, né? E grande parte dos nossos pesquisadores, eles estão, na verdade, em home office, né? Para estes basta o computador e a internet, né? Softwares específicos. O cara está escovando o bit, ele não precisa estar no laboratório. Exatamente. A gente teve uma característica aqui que durante a pandemia, né? O pessoal de software foi para casa, obviamente, né? O pessoal de hardware que depende de bancada, né? Muitas vezes continua aqui, mas nesse meio tempo a nossa equipe cresceu bastante. Hoje a gente tem pesquisadores espalhados pelo país, né? E se tivesse que trazer todo mundo de volta para dentro do prédio, já não é possível, né? É impossível, não comporta mais. Então esse é um ambiente típico aqui, né? Onde o pessoal faz os seus desenvolvimentos, monta os seus protótipos. Perfeito. Né? Algum projeto que você gostaria de destacar? Essa bancada aqui ainda é um legado do robô Anelida. A gente teve que montar uma bancada em espiral aqui, porque um robô de 15 metros de comprimento, né? Ele demandou aí mas agora ele já está, né, num outro ambiente, né, que é um ambiente de testes, enfim, um ambiente mais amplo. Ele ainda não é produzido em série? Não. Ainda são protótipos. Sim. Já está Já está em testes em ambiente relativamente controlado ainda, né, que são uma pista de testes que a gente chama, que é um conjunto de tubulações que a Petrobras fornece para a gente fazer os testes por aqui. Mas tem ambientes, inclusive, da própria Petrobras, né, lá no Rio de Janeiro, que são linhas, em geral, descomissionadas no mar e trazidas para a terra, onde a gente também já vem realizando alguns testes, né? Perfeito. Mas lá na frente ele vai para o teste de fogo, que é fazer a primeira desobstrução
né, offshore, em plataforma mesmo. Vai ser bastante interessante. E daí para frente é ir para a série ser utilizado em todo o conjunto aí de plataformas. Eu estava conversando com o Maurício sobre as patentes desses projetos e no caso da Petrobras vocês acabam ficando com uma parte dessa patente, né? Parte, com certeza. Todo mundo na torcida para esse negócio entrar em série logo e acabar sendo um sucesso um sucesso industrial, né? Muito bem, espectadores da BMC News, estamos de volta aqui conversando com o Leonardo Oliveira, gerente de operações do Instituto Senai de Inovação em Sistemas Embarcados. Leonardo, quais são os principais desafios que você vê hoje para a inovação acontecer no Brasil? Acho que um dos principais desafios é o desenvolvimento de uma infraestrutura, né, que atenda aí as necessidades das indústrias, né, em relação ao desenvolvimento tecnológico, né. Quanto mais avançadas, né, desenvolvidas são essas infraestruturas, obviamente que a gente alcança, né, patamares mais altos aí de desenvolvimento de tecnologia. Isso obviamente é uma parte da história, né. A outra parte são as competências das pessoas, né, os profissionais, né, os nossos pesquisadores, né, que precisam obviamente de uma base boa, né, que em geral se realiza aí na universidade, né, e continuar se desenvolvendo aí, né, para que possa trabalhar com tecnologia de ponta, né, para trabalhar, como a gente costuma dizer, com conhecimento na fronteira do conhecimento. Sem dúvida. Uma das discussões que a gente vem tendo bastante, o Brasil tem uma série de deficiências educacionais que todo mundo conhece, todo mundo sabe, mas um dos pontos que mais chama atenção, e aí eu acho que não é somente um problema brasileiro, mas um problema do Ocidente. O Oriente já tem os grandes países aí que vêm crescendo aceleradamente, cada um a seu tempo, Japão, Singapura, Coreia, Taiwan, agora mais recente, China, são países onde as competências STEM, ciência, tecnologia, engenharia, matemática, elas atraem mais o jovem estudante. No Ocidente, eu não sei se por uma razão de ser muito difícil, de exigir muito esforço do estudante, essas competências parece que elas têm sofrido um pouco em atrair o jovem para se dedicar a cursos dessa área que seriam necessários para que se possa fazer inovação, certo? Perfeito. O que você acha que poderia ser feito no sentido de atrair mais estudantes para as carreiras STEM? Nós precisamos que essas competências, né, estejam presentes no currículo desde cedo, né, desde o ensino fundamental, né. Esse é, inclusive, um viés de atuação do Senai, né. O Senai, vocês sabem, faz, né, educação técnica, né, há bastante tempo aí, né, sempre foi... É a origem do Senai, né, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Perfeito, sempre foi o braço, né, de capacitação profissional da indústria brasileira, acho que posso dizer o principal braço, né, e a gente tem o SESI, né, que é o nosso co-irmão, que atua também no ensino fundamental e a gente conversa bastante a esse respeito. O STEAM, inclusive, uma das ênfases do nosso ensino médio, né, que é feito aqui no estado pelo SESI, né? Então, quando essas competências elas são fomentadas desde cedo, né, acho que a gente tem maiores possibilidades aí de que esses jovens lá na frente façam opção por um curso técnico, né, uma engenharia, algo que vá, né, como mencionou aí, dar essa base, né, de conhecimento técnico e de conhecimento hands-on, né, mão na massa, como a gente diz, para os jovens aí do nosso país. Falta, inclusive, acho que uma maior valorização do ensino técnico, né? Com certeza. O Senai é uma escola, um conjunto de escolas, mas eu falo do Senai de uma forma nacional, mas ele é um modelo em termos de ensino técnico, mas parece não criar uma atratividade tão grande para o jovem, o que deveria ser melhor
trabalhado talvez pelo governo, pelo Ministério da Educação, para que ele pudesse se atrair, porque a disponibilidade existe, as vagas existem, elas não são tão limitadas. Quem tem vontade de seguir nessa carreira consegue entrar em um curso técnico Com e certeza, cursar. com certeza. O que a gente vê é que tem muito mais oportunidade do que gente querendo se dedicar a isso. Eu diria que no Brasil a gente ainda tem muito daquela cultura bacharelesca, né? Eu quero que meu filho seja médico, advogado, né? Em alguns casos engenheiro, né? E a gente valoriza de fato pouco aí o nível técnico de formação, né? E que, né, o volume de profissionais que a gente precisa no mercado de trabalho está muito mais nessa faixa, né, do que em algumas ocupações de nível superior, né? A empregabilidade do técnico é muito maior que a do bacharel. Hoje você vê muito diploma de faculdade de Direito, de Administração, que como diria Martim da Vila, é um canudo de papel, né? Ele não vale muito mais do que o papel onde ele foi impresso. Mas enquanto um técnico, ele tem uma empregabilidade muito boa. Eu acho que não deve existir desemprego para técnico no Brasil. Para bons técnicos, bem formados, simplesmente não existe. Eu lembro de visitas que eu fiz a indústrias no Brasil inteiro. Eu trabalhei muito no mercado ferroviário, em que o pessoal me dizia: puxa, soldador de ponta ganha quase tanto quanto um executivo em início de carreira. Perfeito, perfeito. Eu diria ao contrário, que o que a gente tem, na verdade, se fala em apagão de mão de obra, né? Justamente nessas áreas, né? Temos diversas vagas em aberto aí na indústria que não são preenchidas porque, de fato, as pessoas não têm aquela qualificação específica, né? Bom, nós estamos conversando aqui com o Leonardo Oliveira, gerente de operações do Instituto Senai de Inovação em Sistemas Embarcados. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Fique com a gente. Olá, espectadores da BMC News, estamos de volta aqui conversando com o Leonardo Oliveira, gerente de operações do Instituto Senai de Inovação em Sistemas Embarcados. Leonardo, a gente viu aqui muita coisa sendo desenvolvida nos laboratórios aqui do Instituto Senai, muita coisa que está nas fronteiras da ciência, né? Então eu imagino que você é um cara que acompanha a inovação no dia a dia, você acompanha as revoluções tecnológicas no dia a dia. O que você aponta que seriam as grandes revoluções que a gente vai ver nos próximos anos? Bom, nós temos um direcionamento aqui nos nossos institutos de inovação e tecnologia aqui do estado de Santa Catarina, que nós chamamos de projetos mobilizadores, que são justamente essas áreas portadoras de futuro, né, dentro da tecnologia e inovação, que nós estamos apostando, especialmente apostando. São áreas como robótica, né, áreas como bioeconomia, né, e como a gente mostrou aí para vocês, o New Space, né, o aeroespacial é uma área onde até bem pouco tempo atrás só governos, né, se metiam, digamos assim, né, as cifras são altíssimas, né, e dificilmente uma empresa privada conseguia atuar nessa área. Isso mudou bastante, né, de um tempo para cá, né, e se abriu aquilo que a gente chama de New Space, né, uma oportunidade para que empresas privadas, né, também atuem nessa área, né, e que se popularize, digamos assim, né, os benefícios da exploração espacial, né. Então essas, né, são áreas, né, que a gente vê com bons olhos aí, né. Na área de bioeconomia, né, o Brasil tem um potencial especialmente grande, né, dada a nossa biodiversidade, né. Então é uma outra área, né, extremamente pouco explorada, né, aqui no Brasil, que outros países, inclusive, exploram, né, com base na nossa biodiversidade, que a gente também está focando. Apesar de ser um instituto de sistemas embarcados, nós temos aqui uma plataforma tecnológica de bioinformática,
né? As áreas relacionadas, né, à biotecnologia são áreas, né, e equipamentos, instrumentos hoje que emitem uma grande quantidade de dados, né? Lidar com esses dados exige hoje uma estrutura computacional robusta, né, e métodos específicos, né? Então, é uma área que acaba sendo uma área de convergência entre as ciências biológicas e as ciências da computação, né? E a gente está com os dois pés nessa área aí, acreditando, né, que é uma área portadora de futuro aí para o Brasil. Você pode me contar alguns projetos interessantes nessa área que estão acontecendo aqui, alguns desenvolvimentos que são relevantes aí? Temos um projeto na área de proteínas alternativas, né, na área de desenvolvimento de carne cultivada, né, que é justamente você, com base, né, numa biotecnologia, né, desenvolver um novo produto, né, para resolver questões centrais da humanidade hoje, né, que é o aumento do consumo de proteína animal, né, sem a relativa capacidade, né, de prover esse consumo. Um outro projeto nessa área visa desenvolvimento de biodefensivos, né, que é um grande problema hoje do agro nacional, que é uma praga da cultura de cítricos, o greening, né, que hoje já ataca ali o interior de São Paulo, sul de Minas. Sim. Né, a doença é transmitida por um mosquitinho bem pequenininho, né, e a gente está trabalhando aí para encontrar uma solução, né, para esse que é um grande problema, aí já dizimou a cultura de cítricos na Flórida ali, né, e que agora o Brasil vive também esse problema, né. Então são alguns problemas aí que a gente está envolvido aqui no Instituto. Leonardo, em relação ao funding desses projetos, existe uma estrutura institucional muito grande. A gente vê aqui alguns projetos que são desenvolvidos junto junto com a iniciativa privada, mas também existe um funding público para promover algumas dessas iniciativas, né? Você pode me contar um pouco mais disso? Sem dúvida, né? Nós temos hoje no Brasil algumas instituições de fomento, né, que aportam recursos para o desenvolvimento de projetos de inovação na indústria, né? Nós temos uma diversidade grande, né, de recursos, a exemplo da própria Embrapi, né, que é a empresa de inovação industrial do Brasil, né? Um pouco, quando a gente fala de Embrapi, né, a gente faz sempre referência à Embrapa, né, que foi Sim. uma grande alavanca aí para o agro nacional, e a Embrapi, da mesma forma, né, pretende alavancar a competitividade da indústria aí por meio de inovação e tecnologia. Mas nós temos outros, né, como a própria FINEP, né, que está sempre lançando editais aí bem interessantes, as agências da parte de energia, né, então a ANEEL, a ANP, né, que as empresas da área de óleo e gás e da área de energia têm uma obrigatoriedade, inclusive, né? Você tem aqueles fundos, né? Perfeito. O fundo, eu agora não lembro, mas tem um para energia elétrica, outro para telecomunicações, outro para petróleo, né? Exatamente, né? Então tudo isso são alternativas, né, para as indústrias desenvolverem projetos de inovação que muitas vezes são desconhecidas, né, ou não são acessadas por um motivo ou por outro. E a gente, além de desenvolver os projetos, procura fazer também esse trabalho, né, de âmbito mais comercial, prospectivo, né, de instruir as empresas a respeito dessas alternativas que elas possuem, né, porque, vocês sabem, desenvolver inovação sempre implica algum risco, né, e o fomento público, ele ajuda, né, as empresas a ter esse risco, de uma certa forma, mitigado, né, nesse processo. E é engraçado, porque sempre se fala, o setor público não tem talvez as competências para desenvolvimento industrial. Existe essa polêmica no Brasil, mas nós temos, você mencionou com muita propriedade o caso da Embrapa, que foi uma iniciativa estatal, e que se o Brasil hoje a potência do agro foi por conta da Embrapa,
da Embrapa, que conseguiu criar uma sistemática para que a gente pudesse ter cultivo em climas quentes. O cultivo em clima quente é muito complicado. Aquele mito que existia em se plantando tudo dá, não é bem assim. A agricultura tropical é bastante complicada. Por você não ter os ciclos de estações como é nos climas temperados e frios, onde você tem um inverno rigoroso que mata tudo, você tem uma proliferação de pragas, tanto de origem animal, como vegetal, como fúngica, que é muito complicado. E a Embrapa, ela conseguiu fazer esse desenvolvimento que foi absolutamente pioneiro no mundo. Com certeza, né? Toda uma pesquisa de base, né? Sim. E dá, como eu mencionei ali, né? Quando a gente fala de TRL, né? A pesquisa em TRLs básicos, né? Em TRLs mais baixos, ela proporciona essa perspectiva para o desenvolvimento de tecnologias, né? Então, quando você acumula conhecimento, é mais fácil, né? Você depois desenvolver tecnologias baseadas nesse conhecimento e que vão propiciar aí, né? Um avanço em áreas como o agro aí, em função dessa dedicação da Embrapa em desenvolver toda uma base de conhecimento voltada para uma condição específica aqui do nosso país. Sem dúvida. Leonardo, eu acho que a gente cobriu aqui todos os pontos possíveis. Eu achei muito interessante a visita, agradeço muito a sua atenção em nos receber. A gente esteve visitando aqui o Instituto Senai de Inovação em Sistemas Embarcados, um lugar onde estão sendo desenvolvidas as grandes soluções para ajudar o Brasil a vencer o seu gap de produtividade, né? Talvez um dos grandes problemas do Brasil, uma produtividade que não cresce há 40 anos, a produtividade está emperrada há 40 anos, e as soluções para esses gaps de produtividade estão acontecendo aqui nesse instituto e nos outros institutos, nos institutos Senai aí pelo Brasil afora. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Obrigado. A gente que agradece, e é sempre bom estar mostrando um pouquinho daquilo que a gente faz, né, para o público em geral. Encerramos aqui a nossa visita ao Instituto Senai de Inovação em Sistemas Embarcados, onde conversamos com o Leonardo Oliveira, gerente de operações do Instituto. O Analista Visita fica por aqui, mas a gente volta na semana que vem. Até lá, obrigado.